Uma grande preocupação estética do homem é a queda de cabelo. Conforme a idade chega, os fios vão caindo e a careca fica aparecendo. Recentemente, o transplante capilar tem ganhado força para ajudar quem quer manter os cabelos, mas a dúvida que fica é se ele realmente é o fim da calvície. Por isso, vamos conversar agora com o especialista em cuidados capilares, Viviane Coutinho, sobre como deve ser os cuidados com os cabelos. Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Realmente, né? É um medo ali que chega passando dos 30 anos, às vezes antes, vão aparecendo primeiro os fios brancos, depois a queda de cabelo. Tem como evitar essa queda de cabelo? Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante falar sobre a saúde de uma maneira geral e a saúde capilar cada vez mais, né? A gente vem se preocupando, falando e, enfim, assim como o nosso corpo, né? A nossa saúde capilar também tem cuidados super especiais e assim como o envelhecimento, se a gente precocemente cuidar dessa manutenção da saúde, a gente evita, né, o avanço dessa perda capilar, sim. Então, o ideal é, se eu tenho na família histórico de calvície, que eu comece os cuidados já desde cedo. Isso evita, né, a progressão da calvície e, às vezes, até eu consigo retardar tanto que eu só vou percebê-la lá no final da minha vida. Bom, para quem quer fazer esse tipo de tratamento, deve procurar um médico dermatologista? Então, na verdade, a gente tem alguns pilares, né? Tem um médico dermatologista especializado em tricologista e tem o profissional da saúde que também tem especialização na tricologia. Então, vai desde o fisioterapeuta, o farmacêutico, o nutricionista, o enfermeiro. Então, alguns profissionais que estudam, né, se especializam nessa área de tricologia. Bom, para quem a careca já apareceu, já tomou conta da cabeça, tem como reverter? Esse transplante capilar pode ser o fim da calvície? Então, isso é bem relativo, tá? Eu digo que o resultado depende muito dos cuidados, antes, durante e após. E às vezes nem sempre a indicação é só o transplante capilar. Então, na verdade, é bom procurar ajuda profissional, porque às vezes é um quadro inicial que você segura super bem com tratamentos terapêuticos, sem ser invasivo, sem ser, né, uma cirurgia em si. E às vezes está tão avançado que realmente só mesmo o transplante. Mas não é definitivo, né? Os cuidados precisam ser mantidos. Afinal de contas, a sua genética está aí e pode exacerbá-la novamente. Então, os cuidados precisam ser tomados para sempre. Mas isso você com bons resultados, você vai mantendo isso numa boa e os resultados são maravilhosos. Viviane, como é feito esse transplante capilar? Como é o procedimento? Então, na verdade, você precisa primeiro fazer essa avaliação para realmente ver se você tem uma área doadora favorável, né, para isso, porque o transplante você pega folículos, né, de você mesmo, de uma área que não é comprometida, para ser acionada numa área comprometida. Então, para isso, você precisa ter uma área doadora não comprometida boa, e isso só realmente o profissional irá fazer. Eu falo que unindo o transplante com esses efeitos terapêuticos que eu falei, os resultados são muito bons, porque você mantém a saúde da pele, você mantém, né, o folículo ali ativo, recebendo mais nutrientes, uma circulação boa, e aí como resultado final, sim, você tem então sonhados cabelos bonitos, fortes, resistentes e presentes, né? E esse transplante, ele só pode ser feito de uma área capilar da própria pessoa para ela mesma? Não existe uma forma de outra pessoa doar isso e por quê? Caso não haja, por quê? Então, na verdade, o ideal para você ter até um resultado mais perto do natural, mais natural, é que seja de você mesmo, né? E aí também não corre riscos de rejeições, nada disso. Hoje existem técnicas assim bem naturais que você nem mesmo percebe que foi feito um transplante capilar. Então isso diminui bastante os riscos, né, sendo da mesma pessoa.
É necessário para quem faz esse procedimento algum tipo de cuidado, e você falou que sim, né? E como deve ser feito esse cuidado pós-operatório? Então, como é uma cirurgia, assim como, né, qualquer outra que a gente faça, a gente precisa respeitar esse tempo. E aí os cuidados, os tipos de cosméticos, como manusear, isso tudo será orientado. Se você puder, que é o mais indicado hoje, os médicos sempre trabalham com uma equipe multidisciplinar, você manter essa nutrição, essa oxigenação. Então, assim, a gente tem lasers, a gente tem equipamentos ativos que mantém esse folículo sempre em atividade para cada vez mais nascer cabelos, para eles permanecerem e você manter uma saúde livre de inflamações, de escamações. Então, esse cuidado é super importante para não comprometer o resultado do transplante. Bom, existe algum tipo de shampoo especial que a pessoa que fez esse tipo de procedimento deve usar ou aqueles que deve evitar também? Então, na verdade, o cosmético hoje cresceu muito, né? E aí a gente tem que respeitar as necessidades. Então, assim, sempre um menos, né, agressivo no sentido de fazer essa manutenção da microbiota do couro cabeludo. Então, manter o quê? Longe de inflamações. Então, existem esse cosmético adequado. Regularizar a oleosidade, que geralmente vem acompanhada da perda do cabelo. Então, isso tudo para a gente ter a manutenção, para que a pele, né, fique saudável, longe desse desequilíbrio que nos traz também a queda de cabelo. Porque não é só cuidar da região implantada, mas sim da outra região, de outros folículos que vão permanecer. Então, é preciso que eles se mantenham em saúde, para poder eles se manterem vivos, para poder harmoniosamente o seu couro cabeludo todo ficar, né, de forma natural. Então, é preciso sim. Aí um profissional com certeza vai te ajudar muito a você entender as necessidades do seu couro cabeludo, do seu cabelo, enfim, manter ele sempre saudável. Viviane, um procedimento desse de transplante de cabelo, ele é um procedimento caro ou existem formas acessíveis? Então, a cirurgia em si não é muito barato, até porque é muito minuciosa, né? Dura algumas horas, é preciso para ficar de forma natural ser feito minuciosamente pelo ser um bom profissional, enfim, então realmente requer um valor nisso tudo. Mas como eu falei, não é a única saída. Às vezes, efeitos terapêuticos como os lasers, microagulhamento, intradermoterapia, são efeitos mais acessíveis e que segura bem o seu cabelo. Então, nem sempre só a saída será um transplante. Às vezes, de forma menos invasiva, você consegue manter os seus folículos ativos. Bom, quem já está vendo o cabelo começar a ter aquela famosa entrada, né? Começar a perder os cabelos, deve tomar algum tipo de medida preventiva para evitar que caiam mais cabelos? Quais medidas são essas? Claro, você falou, né? Procurar um especialista, mas existem alguns cuidados caseiros, alimentação, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Assim, eu sempre digo, nos nossos sistemas corporais são todos interligados. Então, você mantendo outros sistemas saudáveis, você consequentemente deixa o seu cabelo mais saudável, seu sistema capilar. Então, assim, a alimentação e os hábitos são fundamentais para que a gente tenha saúde, né? Eu falo sempre assim, cabelo é um anexo do corpo, ele não é um órgão vital. Então, para ele receber todos os nutrientes, todas as vitaminas, minerais que a gente absorve, ele é um dos últimos a receber isso, porque o nosso organismo, de forma tão inteligente, ele direciona primeiro para os órgãos que a gente precisa viver, para depois deixar o estoquezinho que sobra para cabelo. Então, assim, a alimentação é primordial, a qualidade de sono, porque enquanto a gente está descansando para encarar o outro dia, a gente produz a melatonina, que tem uma influência enorme no ciclo capilar. Então, é preciso, sim, descansar bem, para o nosso funcionamento todo estar bem, inclusive o nosso sistema capilar. O exercício físico também ajuda muito a oxigenar o corpo como um todo, levando mais nutrientes para o folículo. Então, são preocupações que a gente precisa melhorar,
porque tem artigos científicos mostrando isso, que 2 irmãos gêmeos, né, calvos, um controla super bem, consegue manter os cabelos lá ativos, e o outro que é sedentário, que tem o vício do cigarro, que dorme mal, enfim, ele tem uma calvície super precoce, porque justamente uma qualidade de vida ruim. Então, o cabelo é um marcador biológico do nosso corpo, então ele vai refletir a nossa saúde também. Então, manter hábitos saudáveis é fundamental, praticar exercícios físicos e ter os cuidados respeitando as necessidades dos nossos cabelos. Então, se eu tenho um couro cabeludo mais prooleoso, eu preciso manter, né, essa microbiota aí do couro cabeludo para que meu cabelo também seja saudável. Então, não tem mistério, gente. Manter uma vida saudável, ter os cuidados com a pele do couro cabeludo, isso tudo é fundamental para que a gente tenha cabelo e o cabelo forte, resistente, brilhoso, tão sonhado por tantas pessoas. Que bacana. Viviane, muito obrigado por essas dicas importantes. Obrigado pela tua participação hoje aqui com a gente. Nada. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Os cuidados que a gente fala sempre, né? Alimentação, sono, exercício,